Olá, semioticistas. Bom, hoje nós vamos, nesse vídeo, fazer uma síntese do que foi discutido no capítulo 11 do livro do professor Denis Bertrand, Caminhos da Semiótica Literária, que trata, nesse capítulo 11, da semiótica das paixões. Então, semiótica das paixões é um campo de pesquisa foi um campo de pesquisa desenvolvido pela semiótica ao longo dos anos de 80 e 90. E o estudo dos sentimentos e das paixões é examinado fora da abordagem psicológica, no quadro geral da teoria do discurso. Então, trata-se de analisar os efeitos de sentido e as configurações passionais, tais como o uso as depositou na língua, desde a lexicalização das paixões e suas taxonomias culturais, até a apreensão dos percursos passionais do sujeito e a enunciação passional da qual as obras literárias são o viveiro e talvez o modelo. Então, nós podemos diferenciar duas concepções semióticas da paixão. Uma que a define em relação à ação e outra que a define por oposição à razão. Examinando em relação à ação, portanto, sobre o pano de fundo da narratividade, o sofrer é interpretado como uma modulação dos estados do sujeito, provocados pelas modalidades investidas no objeto, sejam modalidades como invejável, odiável, temível, que definem problematizando o ser do sujeito. Então, a análise dessas modalidades de estado pressupõe levar em conta a tímia, que seria a disposição afetiva de base, que determina a relação do corpo sensível com o seu ambiente. Então, transposta para a semântica como uma categoria classemática, a tímia se articula em uma vertente positiva, a euforia, e uma vertente negativa, a disforia, além de uma vertente neutra, que seria a aforia, que se convertem em um nível superior de modalidades de estado. E estas modalidades são intensificadas, no caso da paixão, por uma sensibilização dos objetos, que procede da aspectualidade, né? Deve-se conferir as paixões incoativas, como a impulsividade, e as terminativas, como a nostalgia, as iterativas, como a obstinação, as durativas, como a ambição, etc. Enfim, então, a estrutura passional é controlada pela moralização, ou seja, pela regulação social que determina a medida entre excesso e insuficiência da circulação dos valores. Então, esse conjunto permite formular a hipótese de um esquema passional canônico, comparável ao esquema narrativo e transcultural, como ele que inscreve o desenvolvimento passional em um percurso de 4 sequências que vimos, né? A disposição, a sensibilização, a emoção e a moralização. Então, examinada do ponto de vista da instância enunciante, a paixão ela é submetida à inerência do corpo e do mundo sensível e procede do não sujeito. Ou seja, o passional predica, mas falta-lhe o julgamento que transforma a predicação em uma asserção assumida e refletida. A paixão ela se opõe então à razão, ou seja, ao domínio do sujeito, quando o irrefletido é compreendido e conquistado pela reflexão. Então, o estudo da dimensão patêmica
que patêmico é um neologismo formado por meio de patos e o sufixo ema ou êmico, o estudo dessa dimensão patêmica do discurso é complementar das dimensões pragmática e cognitiva e concerne não mais a transformação dos estados de coisas do domínio da narratividade, mas concerne a variação dos estados do sujeito, ou seja, seus estados de alma. E essa dimensão é exatamente objeto da semiótica das paixões.